Na Rede Escola de hoje, um programa dedicado ao professor. Nossas equipes visitaram escolas que buscam a excelência em educação e descobriram que os nossos mestres conquistam os estudantes com ótimas práticas educacionais. Em Brasília, professores se encontram para discutir os desafios da profissão. No município de Queimados, no Rio de Janeiro, uma professora utiliza games para ensinar geologia e os minerais. E em Realengo, zona oeste do Rio, 2 professores estimulam estudantes a produzir textos sobre a realidade em que vivem. Dentro do ônibus, me sinto em um navio negreiro, pois todos me olham feio. Parece que todos são da realeza. Será que me olham assim porque os meus nunca teriam título na nobreza? Ou me falta beleza? A gente começa a edição de hoje da Rede Escola especial Dia dos Professores, indo até a Escola Municipal Átila Nunes, em Realengo, na Zona Oeste Carioca, para conhecer o projeto que deu ao professor José Marcos de Assis o título de Educador do Ano pelo Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Tivita. Ao lado da professora Ana Beatriz Ramos, ele decidiu usar letras da MPB para contextualizar situações do cotidiano e também ampliar a visão de mundo dos estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental. As turmas adoraram e muitas coisas boas têm acontecido por lá por conta disso. Eu fui ver bem de perto esse projeto. A música Geni e o Zeppelin faz parte do musical Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Ela conta a história de Geni, que por ser diferente, era humilhada e agredida pelas pessoas. Até que um poderoso Zeppelin surgiu nos céus e seu comandante exigia os favores dela para não destruir a cidade. Todos que a agrediam agora lhe imploravam para aceitar o assédio e salvar a cidade. Resignada, Geni aceitou. Eu sou José Marcos, professor de História da Rede Municipal. Estou fazendo um projeto que fala sobre identidade, que fala sobre a necessidade de valorização do aluno, do universo dele, do que ele é. Esse trabalho, na verdade, é desenvolvido com a professora Ana Beatriz, que também é professora de História da escola. Nós perdemos um ex-aluno nosso, perdemos para drogas. Então, naquele momento, a gente conseguiu perceber que precisava fazer alguma coisa além do que era o conteúdo. Trazer alguma perspectiva de vida para poder dar um futuro, ou pelo menos dar uma noção de que a vida pode ser ter um caminho diferente para essas crianças. Mostrar para eles que eles têm que ser protagonistas do futuro deles. Então, pessoal, quando a gente trabalhou a lógica da Geni, a gente leu o texto, vocês aprenderam que a Geni é uma mulher travesti. E a gente começa a perceber um pouquinho como é que são essas pessoas marginalizadas na sociedade. A gente fala de invisibilidade. E aí a gente tem uma lógica de tacar pedra, de ofender, de humilhar, mas em que momento o jogo vira? Chega um dirigível, chega um Zeppelin, ela faz o quê, Ju? Ela salva a cidade. Então, se a gente for imaginar essa lógica de invisibilidade, a gente trabalha com o quê? Tem determinados lugares que não esperam que vocês cheguem. Existem determinados lugares que dizem que não são para vocês. Parece com a Geni também. Ela, na verdade, ela não é bem-vinda naquele lugar, ela não é bem vista naquele lugar, mas quando precisam dela, é. A gente resolveu começar a falar da questão do empoderamento, da busca de identidade, da percepção de quem eles são e de uma ampliação de mundo de uma maneira geral. É a compreensão de que eles precisam tomar posse de lugares que antes lhes eram negados. A cada música comentada, os meninos e meninas foram estimulados a escrever. De todos os textos produzidos em sala, vários foram selecionados e reunidos neste livro, lançado com tarde de autógrafos e tudo. Dentro do ônibus, me sinto em um navio negreiro, pois todos me olham feio. Parece que todos são da realeza. Será que me olham assim porque os meus nunca teriam título na nobreza? Ou me falta beleza? A crítica que eu quis fazer foi que, pessoas da favela, de comunidades, indo para lugares nobres, onde só moram pessoas ricas, com dinheiro assim, eles são sempre levam muito preconceito. Isso me indigna e fez eu escrever esse poema, essa poesia. Eu nunca me sonhei escrevendo um livro, participando de um livro ou de um projeto desse. E esse projeto foi incrível com a ajuda desses professores, que sempre estão ali com a gente, apoiando e incentivando a gente a conquistar tudo que a gente quer. Essa atividade é parte do projeto As Caravanas, Limite da Visibilidade,
vencedor do Prêmio Educador Nota 10, edição 2018. Olha, eu já fui premiada quando a gente percebeu o brilho nos olhos deles. Quando o livro deles foi lançado e a alegria deles ali, aquilo ali foi o grande prêmio para a gente. E a cada dia, no que eles vão melhorando e que eles vão gostando do trabalho, isso não paga. Isso não tem como você mensurar o que traz de benefício para a gente, não só como professor, mas como ser humano. E a mesma ideia da dupla de professores venceu a etapa estadual do Prêmio Educadores do Brasil, realizado pelo Ministério da Educação. A grande final está prevista para novembro. Para uns é vocação, outros vieram de família de educadores. E por que será que esses profissionais escolheram a sala de aula? Quando eu fiquei mocinha, eu comecei a dar aulinhas assim, particulares para vizinhos, de alfabetização. E isso aí foi despertando em mim essa vocação, né? Eu sou de uma família de educadores. Então, eu fui criada e a educação sempre teve muito valor na minha criação. Eu acho que isso foi o que me fez fazer essa escolha. Que às vezes você chega cansado, desanimado, aí vem o aluno te mostrar o trabalho, né? Que ele ficou motivado, que foi muito legal para eles fazerem. E esse reconhecimento, um abraço, um beijo, e é muito bom. E você vê o amadurecimento do aluno, né? Eu desejaria que todos tivessem um dia assim de gratidão, né? Porque a nossa profissão é a profissão que abrange todas as outras, né? Um excelente dia do professor, né? Um dia de reflexão para a gente pensar a cada dia, né? O que a gente pode fazer de melhor, como é que a gente pode estar melhor também, né? Em educação, há uma máxima que nada mesmo substitui um bom professor. No Rio de Janeiro, o corpo docente da Escola Nave, que é conhecida por ser um exemplo de escola técnica ligada à área tecnológica, também concorda que o professor desempenha papel fundamental para o ensino e para a aprendizagem. Eliane, o professor ele não pode ser um mero aplicador de metodologias. Tablets ou computadores não significam que as aulas vão melhorar de uma hora para outra. Na verdade, tudo passa por ele. O professor deve ser uma espécie de coautor dos processos e das aulas. Vamos ver na reportagem como os professores lidam com a tecnologia sem se tornarem dependentes dela. Tem uns professores que não usam tanto a tecnologia assim, porque como eles aprenderam, não tinha tecnologia. Então eles acham que vão prejudicar mais do que ensinar e passar tudo que eles querem passar. Vilã ou aliada? Já faz tempo que a tecnologia se tornou parte indispensável do dia a dia dos estudantes. E o desafio agora é como usar. O conhecimento está aí, ele está disponível, com a internet, com as plataformas, com os sites. Então, o professor precisa fazer um uso intencional, precisa fazer uma provocação para os estudantes saberem pesquisar, fazer boas perguntas, fazer boas buscas. Então, o professor ele é fundamental, o professor não é substituído pela tecnologia aqui no Nave, o professor tem um papel estratégico, o professor se articula, o professor da base comum com o professor da base técnica para fazer esse uso e para engajar os alunos. Eu costumo usar isso como um aliado na minha aula. E não um empecilho. Até muitos professores às vezes reclamam, o aluno está sempre usando o celular. E aí eu procuro sempre utilizar dessa ferramenta para que a gente possa fazer uma aula mais próxima deles também, do dia a dia deles. Porque a vida deles é essa, a vida deles é celular, é computador, são as redes sociais. Então, eu trabalho com todas essas ferramentas. Acho que os professores, hoje em dia, eles, ao invés de ser aquela pessoa que passa só trabalho na lousa, é muito mais legal ele fazer uma integração e botar um PPT no computador, onde os alunos vão acompanhar normalmente e não vão precisar ficar se desgastando o dia todo na lousa copiando matéria. Ao invés disso, a gente presta atenção, a gente interage mais dentro de sala de aula e eu acho isso muito legal. Por outro lado, em alguns momentos, só a comunicação offline do olho no olho entre aluno e professor consegue resolver. A tecnologia, ela nos auxilia. É claro que a gente não pode deixar de lado os métodos tradicionais, né? Mesmo porque não são todas as escolas que você vai ter esse acesso. E mesmo tendo acesso à tecnologia, a explicação no quadro, na lousa, ainda é muito importante, né? Porque ali
que a gente realmente vai entender a dúvida do aluno, que a gente vai poder explicar de uma outra maneira, que a gente vai poder interagir, entender, né? E fazer com que realmente ele consiga fazer um entendimento do conteúdo. Paulo Freire já dizia que educar não é transferir conhecimento, e sim criar possibilidades para sua construção. E com a tecnologia não é diferente. A gente tem uma série de conflitos que são conflitos tradicionais de uma escola que tem 500 adolescentes e jovens, e o professor, também com o uso da tecnologia, ele pode fazer uma escola inclusiva, democrática e que acolhe as diferenças e que debate a diversidade. Então, a tecnologia aqui no NAVE também a gente usa de uma forma de tratar dos temas da diversidade, da inclusão, da acessibilidade. Então, ela tem um papel fundamental também. Às vezes, a gente tem a aula toda pronta, os slides todos bonitinhos, e você olha para os alunos, eles estão cansados ou eles estão desinteressados. E, às vezes, a gente tem que desligar tudo e dizer assim, não, vamos lá, o que vocês querem falar? Quando houve um incêndio do Museu Nacional, eu tive que parar tudo para falar da importância do Museu Nacional, da importância dos museus, da importância que é você ter um acervo que foi totalmente destruído. A gente tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, em todos os assuntos, e o que é de interesse deles. A gente tem que se abrir a nossa mente para o novo, né? Não ter medo do novo. Dando continuidade às comemorações do Dia do Professor, hoje eu vim ao Centro de Ensino Fundamental Polivalente conversar com 4 dessas pessoas muito importantes para todos nós, os professores. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre os desafios de lecionar na educação básica nos dias de hoje. Professores, eu queria saber primeiro com vocês, com essa mudança na sociedade, nos alunos, como é que é tornar essas aulas mais significativas para os alunos? O professor em sala de aula ele tem que ser um artista. É muito importante para o aluno viver os conteúdos, experienciar esses conteúdos. Quando você cativa o seu aluno, transforma a aula um pouco mais dinâmica, ele acaba gostando mais daquilo ali. E eles não criam aquela barreira com a disciplina. A minha disciplina é geografia. Então, assim, a geografia trabalha com temas que eles vivem o tempo todo, constantemente. Eu sempre procuro, de uma certa forma, trazer para eles essa realidade, para eles entenderem que a matéria ela é dinâmica, que ela tem um propósito, que não só aquele propósito que exige deles passar de ano ou se prepararem para provas futuras, mas eles entenderem que isso move, inclusive, a vida deles como sociedade, como cidadão. Tem que ser tudo muito envolvente, que chame muita atenção. Então, o tempo todo, eu faço uso da mídia, vídeos, séries, músicas, que mais? Filmes, o tempo todo com essa parceria com o aluno. Você tem que agregar o mundo do aluno na sua aula. Os alunos gostam muito de jogos, né? Eles passam o tempo inteiro jogando. Então a gente tem que se valer dessas tecnologias e trazer para a sala de aula. É importante ressaltar que informação não é necessariamente conhecimento. Então eles são bombardeados constantemente com uma série de informações. A gente sabe que a questão do fake news hoje ele é cada vez mais presente e muitas vezes a gente acaba tendo que corrigir esses alunos que não têm um filtro ainda muito apurado e a gente acaba tendo que ter esse papel também de uma certa forma, mostrar para eles como é importante eles filtrarem as informações que eles recebem. Infelizmente, hoje na educação pública, a gente ainda não tem uma tecnologia muito avançada, como em alguns colégios particulares, isso já está muito mais vivenciado. A gente poderia ter um quadro versão multimídia que a gente poderia trabalhar, mostrar para os alunos. Então, assim, é bem complicado a gente tentar inserir isso para o aluno se a gente não tem essa ferramenta ainda. Mas a gente tenta, na medida do possível, como a professora falou, utilizando do que a gente tem. As profissões que a gente sonhava quando era criança, professor, médico, engenheiro, jornalista, estão ficando um pouquinho para trás e estão surgindo novas profissões de tecnologia. Como é trazer esse aluno para essa aula para falar assim, eu não vou usar isso na minha profissão, porque eu quero fazer. Como é mostrar para ele, essa informação é importante para você, para a sua formação como pessoa também. Ele diz que realmente aquele assunto não está legal, está entediante, isso, eu já vi em algum lugar, vi de outra forma. Então você trazer essa realidade e despertar o interesse em toda a aula é quase impossível. Porque é uma realidade difícil que a gente lida na sala de aula, né? A gente tem que lapidar isso, e lapidar talvez seja a função que resta ao professor hoje em dia.
Como lapidar para que isso se torne uma coisa racional e realmente conhecimento, né? É importante o aluno perceber que ele é um protagonista no processo, até porque a gente trabalha com um processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você dá voz a ele, se sente participante, atuando e criando e participando do processo, isso motiva ele mais no processo educacional. A indisciplina é uma das maiores queixas de professores brasileiros. Recentemente, um vídeo em que um professor da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, é agredido por alunos, chamou a atenção de novo para o assunto. Porém, o professor agredido, Tiago Conceição, foi bastante lúcido ao tratar do problema, dizendo que é preciso ter um olhar especial para aquela turma. Não se trata aqui de passar a mão na cabeça dos alunos. Eles merecem sim serem punidos pelo que fizeram. Mas o ponto que Tiago levanta é que, para atacar o problema da indisciplina, é preciso pensar no que leva a ela. A simples punição, como vários estudos mostram, não é a medida mais eficaz para prevenir. Pelo contrário, ela joga o problema para outra escola ou, pior, para a sociedade, nos casos em que o aluno sai da escola. É preciso apoiar as escolas para investirem em programas de mediação de conflitos e de melhoria do clima escolar. Há vários exemplos delas no Brasil que conseguiram atacar o problema sem recorrer apenas a métodos punitivos, restaurando a autoridade do professor e ganhando o respeito e a confiança dos alunos. A tecnologia na sala de aula. Em Queimados, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma nova prática educacional surgiu durante uma aula de Ciências da Natureza. Quando a professora Mitzi Andrade perguntou à sua turma o nome de uma rocha magmática, ela achou curioso quando alguns estudantes responderam ao mesmo tempo o nome obsidiana. E foi a partir da resposta dos alunos que nasceu o projeto Aprendendo sobre Rochas e Minerais, com um jogo de construção virtual que é baseado em um videogame que faz muito sucesso entre os jovens. Sabe que jogo foi esse? Ficou curioso? Ficou curiosa também, Eliane? Bastante. Então, vamos ver como o videogame virou ferramenta educacional nesta sala de aula. Tudo começou por causa dessa frase. Obsidiana, professora! Eu estava em sala de aula, corrigindo exercícios sobre rochas, tipos de rochas. E aí eu pedi um exemplo de rocha magmática. E eu já estava pronta para escrever granito no quadro, porque é uma rocha comum, conhecida. E aí, de repente, um grito, obsidian, professora. Aí eu, obsidian? E aí eu falei assim, obsidiana? Ele, sim. Eu falei, sim, é uma rocha magmática. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar granito, né, que vocês vão lembrar mais. Aí a outra, eu sei, professora. Aí a outra, eu também sei, eu também conheço. E aí eu vi aquela turma toda, aquele barulho, de repente eles ficaram agitados. Aí eu tô mais... no Minecraft, Minecraft que é aquele jogo? Aí eu falou, sim, professora, tem várias rochas. Tem obsidiana, tem o granito, tem o arenito, lápis lazuli, e começou. Tem também ferro, eu falei, o minério de ferro, tem ouro, diamante. E ali eu percebi, naquele momento, o quanto que aquele jogo ia ser útil. Até 2011, segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo, eram 40 milhões de usuários do Minecraft. 7 anos depois, o número quase dobrou. Com um detalhe, são 76 milhões de usuários do jogo da Microsoft por mês. Ao redor do mundo, 85 milhões de crianças utilizam a ferramenta como forma de aprendizagem. E na terra da companhia criadora do jogo, a Suécia, o Minecraft está na grade curricular. No Brasil, a professora percebeu que poderia ensinar ciências aos seus alunos do 6º ano do ensino fundamental por meio do famoso game. A gente tem que estar muito atento ao currículo que nós chamamos de currículo oculto do aluno, é o que o aluno traz, né? As vivências, os saberes do aluno, você tem que conseguir perceber e trazer para a sala de aula. Quando a professora apareceu com o videogame aqui, o que você achou? Que seria bem diferente a aula. Eu achei muito legal porque nós poderíamos interagir e poder ver como é de verdade e não ficar olhando para o quadro, vendo ela explicar só assim. Eu já sabia do jogo e eu não sabia que a referência que tinha com a vida real. Mas a professora Mitzi foi além de jogar o game e dos questionários nos cadernos em salas de aula. Ela propôs a materialização dos blocos de rochas e minérios presentes no jogo Minecraft, por meio de uma experiência artística. Aqui, por exemplo, vemos blocos de diamante, de esmeralda e de ouro produzidos pelos próprios alunos.
Agora eu sei cada rocha, como é o nome que pode ser feito. Quando começa o bloco, vai juntar lava e a água vai formar o vizinho de textura. É possível partir do game para ensinar ciências, artes plásticas e promover também reflexão sociocultural? O que isso teria a ver com as rochas do Minecraft? Mitzi abusou da criatividade. Recolheu azulejos da rocha de origem metamórfica ardósia, bastante usada em construções da região da escola que fica em Queimados, no Rio de Janeiro. Já conhecida pelas crianças em suas próprias casas, ela propôs que cada um desenhasse no azulejo um autorretrato. Eu achei muito legal, porque eu acho bem divertido fazer desse jeito. Aprender assim é muito mais fácil. Hoje tem até uma frase muito comum que o pessoal bota nas redes sociais, que é ser muito difícil você dar aula para quem não quer aprender. E eu até contesto, eu falo assim, que não, que eles querem aprender, eles são exímios aprendizes. Se você pegar um celular com alta tecnologia, eles ali não... 5 minutos ele sabe mexer nesse celular e a gente demora mais. Então, eles são exímios aprendizes. O que acontece é que aquilo ali não está motivando ele, não motiva. E quando você percebe que você alcança, de alguma forma, você conseguiu motivar, com certeza você fica satisfeito. Você diz, é esse o caminho, eu acho que é esse o caminho. O que eu gostaria muito de ganhar no Dia do Professor era a valorização dessa categoria que a gente, infelizmente, não está tendo esse valor, né? E é um sonho que eu acho que de 100% dos professores, é a valorização da nossa categoria. Eu gostaria muito de ter pais participantes aqui na minha porta, procurando saber tudo da vida dos seus filhos, da vida escolar dos seus filhos. Esse é um sonho que eu tenho. Eu, como professora de uma classe especial, o que me faria muito feliz seria que eu conseguisse ajudar a todos eles a se desenvolverem. O professor sempre aprende com as crianças, então se você consegue incluir dentro da sala de aula, você consegue incluir no mundo. E é isso que a gente está precisando. Então a gente tem um ganho que não tem preço, não tem valor, não tem... A gente até se emociona. E assim a gente encerra esta edição da Rede Escola dedicada aos nossos educadores. Neste primeiro programa sobre o Dia dos Professores, conhecemos boas práticas educacionais que estão fazendo a diferença em sala de aula. Vimos que a tecnologia é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, mas que nada adianta sem a presença de um bom professor. É verdade. Continue assistindo a gente aqui pela TV Escola na telinha e no site tvescola.org.br e pelas redes sociais. E para quem vive no Rio de Janeiro, em Niterói e no Grande Rio, tem a opção de assistir a Rede Escola pela Multirio, canal 26 da NET, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Parabéns para vocês, professores. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Até mais.